Olá, crianças! Nós vamos hoje falar um pouquinho sobre complemento nominal e adjunta de nominal. Bom, entendendo que um conceito de uma maneira geral. Existem nomes, normalmente são substantivos, que não possuem significação completa. Eles vão pedir um complemento. Então, essa coisa do pedir um complemento, do reger um complemento, a gente está pedindo um complemento nominal, como o nome já está dizendo. Só para vocês diferenciarem que o complemento nominal ele é muito parecido com o objeto indireto. Vai ser um elemento preposicionado, ele vem em forma de locução. Tá vendo? Eu coloquei aqui a mesma estrutura, de ajuda e de ajuda. Em cima eu tenho necessito. Necessito de quê? Então, esse de quê completa o verbo, objeto indireto. Tenho necessidade de quê? É necessidade que pede a complementação e não o verbo. Então, esse elemento que completa o nome necessidade é o nosso complemento nominal. Por outro lado, enquanto a gente tem alguns nomes que pedem uma complementação, outros não vão pedir complementação nenhuma. Eles simplesmente ou vêm sem nada, ou vêm acompanhados de algumas informações que são as que a gente chama de informações acessórias. São os nossos adjuntos adnominais. Termos que normalmente vêm acompanhando um núcleo, que pode ser núcleo do sujeito, núcleo do objeto, núcleo do predicativo. Então, a gente tem aqui, havia quadros belos na sala. Havia, o nosso verbo haver, sentido de existir, não tem sujeito. Havia o quê? Quadros belos. O núcleo, quadros. Belos aparece aqui para caracterizar quadros adjunta de nominal. Então, vamos especificamente agora falar de cada um. O que é o complemento nominal? Ele completa o sentido de substantivos abstratos, isso é importante, porque a gente vai confundir muitas vezes o complemento nominal com o adjunta de nominal. Se vocês prestarem atenção na estrutura, ele já elimina uma possibilidade, que se for um substantivo concreto, por exemplo, não pode ser complemento. Então, a gente vai ter substantivo abstrato, ou adjetivos ou advérbios. Então, vejam que a natureza do termo que pede uma complementação é uma natureza sempre abstrata. Aí, o que eu já falei com vocês, tem que ser uma expressão preposicionada, vem sempre em forma de locução. E aí, aqui, em diversos contextos, ele completa os nomes dos quais é possível extrair uma ideia de ação. Aí a gente tem, para esse caso, quando a gente tem no verbo a ideia de ação, o complemento nominal, a ideia dele é paciente, tá? A gente tem aqui uma ação, um nome que é um nome transitivo que pede uma complementação e aí seguido do seu complemento nominal. Alguns exemplos. Pedro tinha necessidade. Lembra que necessidade traz a ideia de necessitar. Olha aí a ação. Só que necessidade substantivo de ajuda complemento nominal. Os diretores eram favoráveis. Favorável, vendo adjetivo. Favoráveis aqui ao projeto complemento nominal. Contrariamente ao nosso advérbio, contrariamente a quê? Ao governo. Vejam que aqui, automaticamente, vocês fazem a indagação. Necessidade de quê? Favoráveis a quê? Contrariamente a quê? Então, quando automaticamente vocês fazem a indagação, é porque você precisa do complemento. Então, complemento nominal. No adjunta de nominal, a gente não tem essa ideia de complementação. Ele está ali porque ele representa um termo acessório, uma caracterização que você faz. Então, qual é o tipo de caracterização que pode vir? Para indicar posse, para indicar matéria, uma qualidade especificadora de algum tipo, determinação ou indefinição. É o que acontece com os artigos, por exemplo. Se a gente tiver a ideia de ação, de extrair a ideia de ação igual a gente faz lá com o complemento nominal, é nessa situação que a gente vai confundir o adjunto com o complemento. Então, a gente vai separar. O complemento, a ideia da ação dele é para paciente. O adjunto de nominal, a ideia dele é para agente, é aquele que faz. Vamos ver no exemplo. A caixa de madeira continha anéis valiosos. Então, caixa de madeira especifica para a gente material da caixa. Lembrando que caixa é substantivo concreto. Então,
O termo que acompanha não pode ser complemento, ele vai ser adjunto. Amor da mãe. Tá vendo? Esse da mãe indica pra gente de quem é o amor, quem é o agente desse amor. Então, adjunto de nominal. Pra gente finalizar, eu botei aqui, ó, o medo do técnico era perder. O medo do técnico deixava os jogadores nervosos. Então, eu tenho aqui uma estrutura que é o medo do técnico e aqui o medo do técnico, é igual. Agora, a função dentro do contexto maior é diferente. Quando eu digo o medo do técnico era perder, o medo é dele. Ele possui o medo. Ele é o agente desse medo. Então, adjunta de nominal. O medo do técnico deixava os jogadores nervosos. Agora não é mais o técnico que tem medo, são os jogadores. Então, agora ele recebe esse medo. Complemento nominal. Só para amarrar a ideia da ação que a gente falou anteriormente. Então, não deixem de fazer os exercícios. Vocês têm na folhinha as páginas. Corrijam lá na plataforma. Visitem a plataforma adaptativa para fazer como teste, para avaliar aquilo que vocês não entenderam, para dar o retorno para a gente poder tirar as dúvidas de vocês. Tá bom? Bons estudos!